era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. Nesta sexta-feira da paixão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos olhar para a face desfigurada de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu sei que nós preferimos olhar para um Cristo belo, para um Cristo de olhos azuis, para um Cristo brilhante e assim por diante. Mas o Cristo que nós anunciamos, que nós pregamos, é o Cristo Jesus crucificado. O Cristo que nós hoje contemplamos pregado numa cruz, ele não tem bela aparência. Pelo contrário, a sua aparência é desprezível, repugnante de olhar com os nossos olhos humanos. Tão desprezível, tão desfigurado, tão amargurado se encontra o corpo do Senhor. Ele foi castigado pelos homens, ele foi desprezado pelos homens, ele foi pisoteado, ele foi cuspido, ele foi de todas as formas dilacerado pela maldade humana, de modo que aquele que está pregado na cruz, nem aparência humana ele tem. O Cristo que está atrás de mim é um Cristo belo, o Cristo que nós temos na nossa casa é um Cristo até bonito, os crucifixos que nós carregamos, ele é apenas a aparência melhorada pela arte, ou seja, pelo que for, daquilo que de verdade é o Cristo que foi pregado na cruz. Aquilo que Isaías descreve para nós tantos anos antes, mostra para nós em que condição Cristo Jesus se encontrava. Meus irmãos, não desviemos o nosso olhar do Cristo crucificado. O Cristo crucificado nos leva para a nossa própria humanidade, para reconhecermos a nossa própria pobreza humana, reconhecermos que o ser humano nem sempre é a beleza, é sempre o bonito, é sempre aquela pela forma, como muitos querem colocar. Reconheçamos no Cristo crucificado a nossa humanidade pobre, esfacelada, a nossa humanidade pisoteada. Mas reconheçamos hoje no Cristo crucificado na cruz o rosto de tantos desfigurados da humanidade, o rosto de tantos que passam fome, o rosto de tantos que são oprimidos pela violência, pela maldade humana. Reconheçamos hoje no Cristo crucificado o rosto dos nossos doentes, dos nossos enfermos, o rosto daqueles que estão sofrendo, padecendo em nossos hospitais. Eles são para nós a expressão do Cristo vivo e crucificado. Às vezes uma pessoa, quando é tomada por uma doença grave, o câncer e tantas outras, a pessoa fica desfigurada. Muitas vezes nós nem queremos olhar para aquela pessoa porque o nosso coração não tem condição, nós ficamos assim, tão movidos, mas desculpa, mais cedo ou mais tarde, quando a irmã morte vier nos visitar, o nosso corpo vai desfigurar. Por mais que a gente coloque ali umas aparências boas, procure uma maquiagem, mas sem maquiagem nós somos o pó da terra. Não tenhamos medo de encarar a realidade humana que nós somos. Em cada realidade humana desfigurada, ela nos remete a Cristo Jesus, nosso Senhor, crucificado, desprezado, mas que veio para resgatar, libertar e levar à plenitude todos aqueles que nele creem, todos aqueles que nele têm vida, têm esperança. Deus abençoe você.